Quais os assuntos mais fáceis de biologia no Enem? Exatamente, eu quero te entregar para você saber de forma muito clara quais são os assuntos mais fáceis para você estudar para o Enem. E diante disso, eu quero te entregar algo muito importante. Como eu classifiquei esses assuntos como os mais fáceis, tá? Quais foram os parâmetros que eu utilizei? Porque também não faz sentido eu dizer para você assim, esses são os assuntos mais fáceis da prova de biologia no Enem, e aí eu tirei vozes da minha cabeça. Não, eu usei 4 parâmetros específicos para poder classificar esses como os assuntos mais fáceis de biologia no Enem. E eu quero te mostrar isso exatamente agora. Então, vem comigo aqui para eu já te mostrar isso. Olha só. Primeiro parâmetro que eu usei para classificar esses assuntos como os mais fáceis de biologia no Enem, a frequência deles no Enem. Então, quando a gente fala de frequência, a gente está falando do número de vezes que isso acaba aparecendo na nossa prova, tranquilo? Então, o que é preciso a gente lembrar? Aparece com constância ou não? Então, não adianta eu dizer que um assunto ele é fácil por essência se ele não tem uma frequência de aparecer nas provas. Então, ele pode até ser fácil, mas para o Enem não, tá? Então, o primeiro ponto aqui é exatamente esse. É a gente ter uma noção da frequência desse assunto no Enem. Segundo ponto é a baixa complexidade conceitual, ou seja, quando eu olho para esse assunto dentro do Enem, eu vejo que a forma como ele é cobrado, eu só preciso entender o básico e isso já me permite acertar uma questão, certo? Então, se eu ver o básico desse assunto, eu já consigo acertar toda e qualquer questão. É esse um ponto muito importante, porque existe muita gente por aí perdendo muito tempo em cursinho presencial, em cursinho até online, com professores que esticam demais um assunto que muitas vezes não é cobrado dessa forma no Enem, e ele é um assunto que é para ser fácil e se torna difícil. Por quê? Porque a gente está dando um excesso de preciosismo nesse conteúdo que muitas vezes não precisa. Então, eu não estou falando para você que você não tem que aprofundar seu conteúdo. Afinal, se você fizer isso, você vai ter um conteúdo raso e você vai ter conteúdo superficial que vai te deixar na mão na hora da prova. O que eu estou falando é que você precisa fazer um aprofundamento coerente, direcionado e estratégico. Você precisa aprofundar naquilo que realmente precisa aprofundar. No que tem baixa complexidade conceitual no Enem, é um assunto fácil mesmo. Estuda da forma fácil, estratégia e começa a acertar questões com aquela base de conteúdo já é suficiente, tá? Então eu gosto muito de trazer essa visão para você saber como estudar da forma correta e acabar não sendo enganado. E é esse o jeito que eu uso para estudar aqui, para estudar com os meus alunos, tá? E aqui eu tenho mais de 400 aprovados em medicina, tá certo? Tenho mentorados na minha turma também. Então o que eu estou falando para você aqui eu aplico na realidade. Então não é voz da minha cabeça não, isso é comprovado e validado. E se você quer pegar isso daí para você, eu quero te entregar 15 dias grátis para você ver que o que eu estou falando é verdade. Pode clicar aqui no link abaixo para resgatar esses 15 dias de acesso à nossa plataforma gratuito. Você não precisa nem pagar, passar cartão para depois renovar por um período. Enfim, aquelas complicações que tem. Não, é só colocar seu nome aqui e resgatar 15 dias grátis para você aí. E você vê que isso daqui é verdade e vale a pena você ter. Então, olha só. Baixa complexidade conceitual foi um dos parâmetros que eu utilizei aí para classificar esses assuntos mais fáceis. Os outros dois parâmetros são muito diretos. Olha só. Previsibilidade de abordagem, ou seja, quando eu olho para esse conteúdo que tem uma baixa complexidade, ou seja, entender a base dele já me permite acertar questões, o segundo ponto é ver que ele é muito previsível da forma como ele é cobrado. O jeito que ele cai é geralmente o mesmo. Então, ou ele cobra isso e me pede isso, ou ele me dá isso e me pede isso aqui. É muito direto o jeito que o Enem acaba cobrando esses assuntos que eu vou listar aqui para você. E o quarto e último parâmetro foi a parte de aplicação direta nas questões. Como assim, professor? Houve um tempo aí que muitas pessoas falam assim, eu não vou estudar para biologia porque biologia é só interpretação. Hoje isso não vale mais a pena para o teu Enem. O Enem se tornou mais conteudista e na maioria das questões você não consegue interpretar. No sentido de que você ou você sabe ou você não sabe. Mas o conteúdo básico, mesmo assim, você consegue acertar a questão. E aí, qual é uma aplicação direta nas questões? São questões que exigem pouca interpretação ou pouco cálculo, por exemplo, certo? Então, são questões de fácil aplicação. Você vai olhar para ela daquele jeitinho previsível que ela sempre cai, com aquela base de conteúdos que já é suficiente para você acertar o conteúdo. Quando você olha para aquela questão, é muito
papum o que você está fazendo. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre as questões mais fáceis que caíram no Enem. E você vai ver que elas seguem esse mesmo padrãozinho. Da previsibilidade da abordagem, questões repetidas, né, ao longo dos anos. E a gente tem aí aplicações muito diretas. Ele vai te dar um contexto, te perguntar uma coisa bem direta e a resposta está logo na cara, certo? Então isso daqui é um parâmetro muito importante para a gente classificar esses assuntos como os mais fáceis de biologia no Enem. E aí, eu vou matar agora a sua curiosidade. Quais são, professor, os top 5 assuntos que são mais fáceis na hora de estudar para o Enem? Chega junto aqui para eu matar a sua curiosidade. O primeiro deles aí é a parte de cadeias alimentares, tranquilo? Então, as cadeias alimentares, da forma como é cobrado no Enem, vai estar diretamente relacionado. Então, são conceitos que vão trabalhar primariamente com a parte de fluxo de energia e ciclo de matéria. Então, aquela parada de, o consumidor primário, o consumidor secundário, quem é que acumula mais, quem é que recebe mais ou menos energia, qual é a pirâmide ecológica maior, né? Qual é a pirâmide ecológica menor, qual é a pirâmide invertida, a pirâmide normal. Então, a gente vai estar de posse de um conteúdo que o Enem adora perguntar sobre essa relação que existe entre os níveis tróficos. É dessa forma que ele acaba cobrando. Então ele pergunta sempre lá, por exemplo, num caso de mistura de cadeia alimentar com ecologia ambiental. Entrou um metal tóxico ali no ecossistema. Qual vai ser o indivíduo mais afetado? Geralmente é o último da cadeia alimentar, certo? O predador de topo, porque ele é o que vai ter mais contato com esse material tóxico. Então a gente começa a visualizar que esse assunto, além dele ser fácil de você entender, porque os códigos dele são muito simples, então a base desse conteúdo já te permite acertar as questões, ele é muito previsível no jeito que vai ser cobrado e, na sequência, ele é muito direto na hora de aplicar nas questões. Então, o Enem adora perguntar, por exemplo, o que acontece se eu remover um organismo. Ou então ele vai lá e pergunta quem é o produtor. Ou então esse indivíduo aqui ele é o consumidor primário, secundário, terciário. Enfim, é muito direto as perguntas e não tem muita ambiguidade, né? Então não vai ter aquela famosa casquinha de banana quando o assunto é essa parte de cadeias alimentares, tá? Então esse daí seria um conteúdo muito fácil que está aí na prova de biologia do Enem e é cobrado recorrentemente. E vale a pena a gente citar aqui, ó, que é nada mais, nada menos do que um conteúdo de ecologia, beleza? Conteúdozinho aqui lindo de morrer de ecologia. Vamos para o segundo que também, olha só, ecologia também. Então, olha só, o que a gente consegue visualizar aqui? Preste atenção junto comigo, já para colocar os 5 na tela. Olha só, ecossistemas e ciclos biogeoquímicos. Gente, isso aqui cai muito e quando cai é muito fácil, muito direto. Porque ele vai perguntar, dá ali uma contextualização e pergunta qual é o ciclo. Ou então ele traz uma situação do ecossistema e pergunta qual é o bioma, tá certo? Ou então qual o problema ali relacionado com aquele ecossistema e assim por diante. Então, quando a gente olha para esse conteúdo, é muito simples da gente ver os ecossistemas e suas interações, tá? Tanto entre os seres vivos quanto entre eles e o ambiente, principalmente a parte de relações ecológicas, e a pergunta direta sobre a circulação da matéria, né? Relacionada com os ciclos biogeoquímicos. E aí ele traz questões muito papum, como por exemplo, qual é o ciclo afetado por esse desmatamento? Derramamento de petróleo, o petróleo está relacionado com o ciclo do carbono, entendeu? Então você começa a entender que são abordagens muito diretas. Por exemplo, em 2023 caiu uma questão, certo? Que eram quadradinhos ali que representavam um ciclo específico, que era o ciclo do nitrogênio, e ele perguntava se os decompositores fossem retirados do meio, qual a etapa pararia. E aí na imagem tinha a etapa 1, 2, 3, 4, 5. Era só você chegar lá e marcar a etapa que pararia, porque os decompositores não iriam mais realizá-la. Então é muito direto esse conceito, tá certo? Muito fácil de você ver ele estudando, muito fácil de você ver a previsibilidade da abordagem e de você aplicar isso diretamente numa questão. É muito papum o que o Enem pergunta e você tem que responder. Muito direto, tá certo? E aí a gente chega no terceiro, tá? Que é a parte de citologia. E aqui eu quero dizer que citologia faz parte do conteúdo de biologia celular. Biologia celular, de uma forma mais profunda, vai falar aí sobre os processos de funcionamento, de fisiologia, né? Com relação à célula. Já quando a gente está falando de citologia, é meio que a anatomia da célula. As organelas, suas funções, seus papéis, o que elas fazem, para onde elas vão, onde elas vivem e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala de citologia,
eu gosto muito de lembrar daquela partezinha de forma e função. Cada organela tem uma função específica e a célula precisa dela para funcionar. Então, quando eu penso na forma, na célula, no compartimento, na caixinha ali que eu tenho dentro da célula que executa um programa específico, eu vou pensar diretamente nessa função que ela executa. É como se eu tivesse a minha célula fosse um computador e ela tem várias pastas, vários aplicativos. Quando eu clico em um aplicativo, ele executa um trabalho para mim. A mesma coisa acontece relacionando com as organelas e suas funções. E o Enem cobra isso desse jeitinho, muito fácil. Basta você dizer, lisossomo faz o quê? Gestão intracelular. Peroxissomos, desintoxicação celular por parte de peróxido de hidrogênio, né? Mitocôndria faz o quê? Respiração celular. Então é muito papum. E aí o padrão de questões ali do Enem geralmente gira em torno de quê? Ele traz uma questão, ele entrega para você uma descrição específica e te pergunta a organela, ou ele traz a descrição de uma organela e pergunta qual função está relacionada com ela. É muito nessa duplinha que é infalível, forma e função. Se tu tem isso bem guardado na mente, só sucesso, tranquilo? Aí a gente vai para outro conceito, a parte de genética básica de primeira lei de Mendel. Professor, mas genética é muito difícil, sempre que aparece na prova eu erro. Tá, mas só porque você erra não quer dizer que é difícil, tá certo? É um dos assuntos mais fáceis que aparecem no Enem e é fácil de você estudar. Por quê? Quando eu estou falando de genética básica aqui, imagine o seguinte, estou falando da base da genética, que já é suficiente para você responder várias questões. Por exemplo, muitas questões que caem no Enem relacionadas à parte de primeira lei ou de genética mendeliana ali no geral, elas estão relacionadas com os conceitos básicos. Então, se você tem uma boa apreensão ali do que é um heterozigoto, um homozigoto, você sabe o que por exemplo, o fenótipo, o genótipo, você sabe o que é dominante e recessivo, você já consegue matar a questão. Nada de muito rebuscado com cálculos, com análises de genealogias muito difíceis, nada disso. Estou falando aqui da parte de genética básica. Então, isso daí é um dos conceitos mais fáceis do Enem. E teve uma vez que eu fui fazer a prova lá do Enem, e aí o que aconteceu? A primeira questão que tinha na minha prova era uma questão de genética que era só isso. Analisava lá a descrição que ele fez e ele perguntava qual era o padrão da herança. Dominante, recessivo, tal, tal, tal. Aí era a letra A. Letra A era recessivo depois dominante. Então a letra A já era a resposta, recessivo. Então você fica, nossa, não pode ser tão fácil. Não pode ser assim. Sendo fácil, ainda sendo na letra A, você já logo desconfia. Mas não tem nenhum contrato dizendo que não pode ser fácil e que não pode estar na letra A a resposta. Então fica tranquilo e segue o fluxo, tá? Então esse daí pode ser classificado sim como um dos assuntos mais fáceis de biologia no Enem, tá? Levando em consideração sempre aqueles 4 parâmetros que eu trouxe para você lá no início: frequência, baixa complexidade, previsibilidade da abordagem e aplicação direta nas questões, sem muito cálculo, sem muita interpretação, tranquilo? E por último a gente tem a parte de parasitologia básica. Parasitologia básica, de fato, é um dos assuntos mais tranquilos que a gente tem na hora de ir para o Enem. Por quê? Porque quando a gente olha para a parte de parasitologia, você vai ver o seguinte, que o Enem vai explorar as doenças que são causadas por parasitas e o que ele mais ama que você saiba é a parte dos seus ciclos de transmissão, tá? Então, os ciclos de transmissão, eles giram em torno de 3 pilares básicos, que se você entender, já era. Você precisa saber quem causa, quem transmite, e sabendo quem transmite, você consegue ver quais são as melhores formas de evitar essa transmissão, que é a profilaxia, tranquilo? Então, tudo gira em torno desses 3 pilares, da profilaxia e de conhecer os vetores daquele parasita, tranquilo? Então, o Enem ama perguntar como interromper o ciclo da esquistossomose, qual a principal forma ou a forma mais eficiente de prevenção para essa doença descrita. Ou, diante dessa descrição, o ciclo de vida faz referência à doença D. E aí é muito direto, tá? Então, você está estruturado com esses 3 pilares é uma complexidade conceitual muito baixa. Então, isso daqui, esses 5 tópicos de temas, eles já perfazem uma boa, um bom leque do que é cobrado dentro do Enem. Porque você tem ecologia bem representado aí, biotecnologia, genética que biotecnologia não, biologia celular, genética que todo ano cai no Enem, e você tem aí também a parte de parasitologia, né? A parte de doenças sempre cai, é muito recorrente no Enem. Então, fica atento aí nesses top 5 assuntos que são os mais fáceis quando aparecem no Enem e que você tem aí uma facilidade para estudar também, e você já vai estar na trilha certa de alcançar o seu 15 de 15 em biologia. E lembra que eu vou estar com você até o final, tranquilo? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!